Dando continuidade às nossas atividades do segundo NATC, teremos agora o painel com o tema IA aplicada à eficiência da gestão dos TCs, com a apresentação dos cases de sucessos já obtidos pelos tribunais de contas e suas experiências na utilização da inteligência artificial. Para compor este painel, convidamos, como moderador, o vice-presidente de Tecnologia e Inovação da Atricom, conselheiro Ricardo Ezequiel Torres. Para fazer a apresentação dos cases, convidamos a secretária de TI do TCE Ceará, Maria Caramir Arruda. O assessor de controle externo do Núcleo de Tecnologia da Informação do TCM de São Paulo, Gabriel de Azevedo. O assessor de Tecnologia da Informação do TCE do Pará, Carlos Patrick Alves da Silva. E o gerente de Inteligência Artificial do TCE Paraná, Alessandro Lisboa Solion. Senhoras e senhores, com a palavra, o conselheiro Ricardo Ezequiel Torres. Bom, inicialmente, muito boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar o nosso anfitrião do evento, o conselheiro Durval Ângelo, agradecer imensamente esse brilhante evento que está sendo feito aqui em Minas Gerais. São eles os nossos, além de anfitriões, os nossos preceptores nessa área. Vai ficar marcado esse evento aqui, eu tenho certeza. Queria cumprimentar o presidente do IRB, o conselheiro Rinaldo Paixão, e queria cumprimentar o Edilson, nosso presidente da Atricom, na figura de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes e também a todos os presentes. Uma questão de celeridade aqui. Vamos diretamente ao painel, cujo objeto central é apresentar os cases de IA. Mas não sem antes fazer uma breve elaboração, inspirado aqui pelas palavras da Dora Kaufmann. A gente vê que o tema é intrigante, novo, e tal como na filosofia, que foi falado aqui em diversos momentos, mais importante para um evento como esse do que as respostas são as perguntas. Eu acho que nós não estamos nem na metade do evento, e o que eu observo é as provocações que nos fazem refletir sobre os caminhos que vamos trilhar daqui para diante. Esse é o grande mérito do evento, que já se apresenta logo de imediato, né? E, nesse sentido, uma outra palavra que eu queria resgatar aqui é a questão do foco que nos foi trazida pela Dora, né? Num cenário desse, em que o capital deste volume é desenvolvido, é empregado para o desenvolvimento, eu acho que essa é uma palavra de unidade para o nosso sistema, e aqui eu me permito fazer coro ao Alisson, né, o meu coordenador da área, e a todos os demais responsáveis pelo setor, de que nós temos uma missão muito grande, que foi dita aqui pelo conselheiro presidente Edilson, que é de tratar esse tema em nível nacional, né? E, portanto, todas as experiências que serão trazidas aqui devem ser uma base para esse desenvolvimento, e mais do que isso, devemos buscar o foco e a unidade entre nós para que a gente consiga implementar sistemas e modelos que atendam efetivamente ao interesse público. Desse modo, e com essa palavra inicial, eu já, sem mais delongas, quero passar ao que é o objeto central da nossa exposição, que é a exposição dos cases, das experiências que cada qual dos tribunais tem desenvolvido. Não foram, evidentemente, todas trazidas para cá, mas algumas delas foram previamente selecionadas dentro de critérios que a gente conseguiu ao longo desse tempo na organização científica preparar, e são modelos, exemplos da aplicação da inteligência artificial nos tribunais. Para iniciar, com chave de ouro, né, uma mulher aqui, a Kairamir Arruda, secretária de TI lá do TCE do Ceará, para falar do case que é o número 1 dessa tarde, o Chico, chat inteligente de contas do TCE Ceará. A palavra é sua, Kairamir. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade
desse evento, à Tricom, ao IRB, ao TCE-MG, e principalmente a Carol, nossa coordenadora da rede STI, e o Alexandre, que deram todo o apoio para a gente fazer essa conexão e chegar até aqui e compartilhar com vocês. Bem, a gente está aqui para falar sobre o Chico, apresentar para vocês essa ferramenta, né? Aproveitando a instrução da professora, essa solução de IA, é uma solução que a gente queria começar falando das barreiras, porque numa ambiência onde a transformação digital no setor público ainda encontra barreiras de acesso, barreiras de linguagem, barreiras de engajamento, onde nós, como setor público, ainda encontramos barreiras orçamentárias, onde nós encontramos barreiras na cibersegurança. Então, o investimento em algo que é tão novo e complexo precisa ser definido com muita responsabilidade. E, dentro dessa perspectiva, o TCE Ceará tem trabalhado muito, tem investido muito na formação da cultura cidadã do controle social. Tem sido muito investimento que o TCE tem feito, principalmente em parceria com o MEC, para formar o cidadão no controle social, porque nós entendemos que à medida que o cidadão vai se tornando mais empoderado para conhecer os seus direitos, deveres, é que ele vai poder ser um instrumento, um prolongamento dos TCs no seu lugar de existência, nos seus municípios. Então, esse fator nos ajudou muito a priorizar a construção do Chico. E o que é o Chico? O Chico, a gente deu para ele esse acrônimo, que é o Chat Inteligente de Contas. Ele nasceu com um foco e um propósito muito claro, de aproximar o cidadão e o controle externo ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Então, nós acreditamos que, formando o cidadão, nós estaremos formando muitos fiscais aonde ele estiver. E o Chico veio para essa proposta, humanizar a comunicação institucional, tornando a interação do TCE acessível, empática e confiável. Então, o conceito do Chico tem uma base estruturante. Ele trabalha e ele tem como pré-requisito a empatia digital. E se vocês perceberem, ele tem uma carinha meio de cearense, tá? Por quê? Porque o cearense, assim como o mineiro, ele é muito acolhedor, ele é muito empático. Então, a ideia é trazer para essa personalidade humana, sair dessa consciência robótica para aproximar o cidadão daquilo que seria o nosso auditor. Então, o Chico vai humanizar e democratizar o acesso da informação aos nossos cidadãos e aos nossos jurisdicionados. E ele tem como proposta converter complexidade técnica em linguagem pedagógica, em linguagem acessível, linguagem simples. E, para isso, nós optamos por utilizar uma arquitetura de abordagem modular. Ele é um web component, onde vai ser acoplado com baixo esforço a qualquer sistema, a qualquer painel, a qualquer solução que o tribunal disponibilize para nossos jurisdicionados e a sociedade. Então, contando um pouquinho por que Chico, compartilhar com vocês. O censo de 2022 nos apresentou que o nome Francisco é o 6º nome mais utilizado no Brasil. E ele aparece disparado no nosso Ceará, principalmente na cidade de Fortaleza. E foi daí que essa ideia, a gente fez uma pesquisa e o Chico foi promovido a ser esse nosso chat inteligente de contas. Então, a ideia é usar a IA generativa para formar o nosso cidadão para o controle social.
O Chico, ele tem mais ou menos 47 anos, então a ideia é passar essa forma que passe segurança, que passe maturidade nas informações que ele vai estar ajudando a sociedade a estar acessando. É uma engenharia onde a gente priorizou pela simplicidade, fizemos um grande trabalho de experiência de usuário, exatamente para que levar a intuitividade o máximo possível para tirar as barreiras de acessibilidade. A nível, falando um pouquinho mais tecnicamente, o Chico ele é um ícone flutuante, uma ferramenta totalmente modular, fluida, construída para se acoplar a todas as nossas bases estruturadas. Ele também trabalha com a gente utiliza RAGs avançados para construir tanto acessos e buscas híbridas, tanto textual como de dados. A interface é reutilizável, com baixo nível de acoplamento, e a gente implementou uma camada de governança robusta. Nós não necessitamos que o usuário faça seu login, mas nós temos todo o controle baseado no IP da máquina e em algumas variáveis internas a partir do browser. Com isso, a gente dá uma camada de governança de rastreamento importante para que a gente possa ter a garantia de que aquele usuário, inclusive, está utilizando das cotas que são definidas, porque temos que fazer o uso responsável para administrarmos a quantidade de tokens. Esse RAG robusto vai nos permitir a fazer consultas bem inteligentes, acopladas via API intermediária às nossas bases de conhecimento. A proposta é que ele tenha uma evolução contínua, com retorno de feedback, que faz parte também dessa governança robusta que a gente implantou na plataforma. Bom, esse ciclo de feedback e essa interação com as bases de conhecimento tem uma participação fundamental das áreas de negócio. É uma solução construída de mãos dadas entre a TI e as áreas de conhecimento. Então, esses insights de gestão, essa avaliação interna e externa, vai fazendo do Chico esse auditor que não tem limite de tempo nem de espaço. Ele passa a ser onipresente para o nosso cidadão. Então, a ideia é que o Chico ele faça uma transformação cultural. Nós sabemos que isso, investir, impulsionar esse engajamento faz parte de um letramento contínuo, de um esforço conjunto, onde o TCE vai ter que estar construindo junto com a sociedade, principalmente levando em conta a atuação da nossa Escola de Contas, que sempre está muito presente nos municípios. Então, esse estímulo à utilização desse chat como esse elemento de aproximação e essa governança por trás dele com as nossas áreas de conhecimento é fundamental para que o Chico evolua e cresça nessa aproximação com o usuário. Então, é uma ferramenta, é uma solução de transformação cultural, onde o nosso foco é criar fiscais aonde ele estiver nos municípios. Para isso, a gente coloca o usuário, a gente empodera o usuário, à medida que, de forma simples, acessível, ele vai conhecendo seus direitos, seus deveres e vai conhecendo o que é que trata o controle social das contas públicas. A primeira base de conhecimento que a gente disponibilizou, que está disponível para vocês acessarem, foi o IEGM. Por que o IEGM? Primeiro, o IEGM é um índice exclusivo dos tribunais, que mede a efetividade municipal e estadual. Então, é um tesouro para os tribunais, só que ele demanda muita complexidade técnica. Então, o Chico veio transformar isso
e aproximar o cidadão que historicamente está distante dos tribunais. Então, por intermédio do Chico, ele vai poder saber como o município dele está, em que dimensão esse município está se comportando. Ele vai poder comparar essas dimensões, essa atuação municipal, essa efetividade municipal com outros municípios, e com isso ele vai poder cobrar mais dos seus representantes para poder melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Essa cultura, a gente tem o Chico como esse ponto intermediário de atrair e de empoderar o cidadão. E teremos as nossas escolas de contas, a nossa comunicação virtual, a nossa assessoria de comunicação como elementos para poder atrair esse cidadão e esse jurisdicionado para esse trabalho que é uma revolução cultural. O que o TCE Ceará está propondo é a construção, por intermédio da inteligência artificial, numa revolução cultural no nosso Estado. As lições aprendidas são principalmente quando tem a ver com a governança, priorizar, o que priorizar, onde vamos colocar nossos investimentos, uma construção, uma solução dessa tem muito investimento técnico por trás, tem muito esforço técnico por trás, e aqui eu chamo a atenção e a gratidão para o time que fez possível a gente estar aqui hoje apresentando essa solução para vocês, e também a presidência, o Tribunal de Contas, seus membros, em poder apostar numa linha que é o futuro para que a gente possa realmente ter um controle social eficiente, isto é, trazer a sociedade para perto dos tribunais de contas. Então, como lição aprendida, o que a gente compartilha aqui é: governança é princípio básico para a implementação de inteligência artificial. Criação híbrida de uma estrutura própria com nuvens intermediários de API na nuvem é fundamental. Ficar totalmente na nuvem, nós não temos recursos orçamentários para tal. E é fundamental as áreas de negócios estarem empoderadas desse objetivo, desse propósito de realmente, junto com as TIs, construírem soluções que realmente vão agregar valor social, valor para os tribunais de entrega, valor de entregas que representem valor social. Nossos próximos passos, agora em abril, a gente vai estar disponibilizando o Chico na nossa base de conhecimento do E-Contas. Vai ter um ganho imenso, nossa perspectiva é que tem um ganho imenso, não só para o jurisdicionado, como para o próprio tribunal, principalmente naquilo que possibilitava a necessidade de ter elementos intermediários entre os jurisdicionados e o tribunal. A presença do Chico vai transformar interações passivas em experiências reais com entrega de valor. Esse roadmap das próximas entregas estão sendo conduzidos pela presidência, junto com o grupo de IA, que vai estar fortalecendo e priorizando aquelas bases de conhecimento que serão construídas para que o Chico se acople a elas. E aqui a gente fez um filminho, tá? Mostrando um pouco dessa interação que eu vou colocar aqui. Então, está aqui ele é um ícone flutuante. Quando a gente entra, ele faz a saudação, a gente já traz alguns inputs para quebrar a inércia do usuário. E quando se trata de um usuário leigo, ele já é encaminhado para questões mais técnicas, onde ele vai ter as respostas de forma bem pedagógica. Nós optamos por um modelo intermediário, onde ele traz informações mais empoderadas para o usuário. Esse controle dos acessos é feito, neste momento, com a nuvem Azure, tá? A partir daí, o usuário vai interagindo com o Chico,
que vai estar respondendo. Ele só tem, na nossa construção, né, da nossa base, ele só apresenta os dados que estão disponibilizados na base. Se não houver uma resposta real, ele fala que não é possível. Toda essa interação é acompanhada pelo nosso Chico, representando sentimentos e emoções para se aproximar do usuário. E, a partir daí, né, todo esse controle, esse rastreamento é feito internamente pela nossa governança digital. Nós demos um limite de 30 tokens por acesso. É uma forma governável e factível para o tribunal. Isso a gente vai estar administrando e avaliando, e isso é parametrizável. Então, tudo isso são questões que envolvem definições de prioridades, orçamento e responsividade. Nós temos recursos de acessibilidade. Toda a construção do Chico foi baseado em questões técnicas de acessibilidade, de inteligência do usuário. Temos recursos para que o usuário possa perguntar em voz e ele transforma isso em texto. Ele pode montar tabelas, pode montar gráficos que o usuário pode baixar e utilizar. Então, todo um trabalho conceitual de experiência de usuário, considerando a empatia digital, fundamentou a construção do Chico. E aqui a gente deixa com vocês, e essa opção de vocês acessarem o nosso site do IEGM, que é o nosso índice dos tribunais, já com um assistente virtual focado no controle inteligente de contas. Obrigada. Muito bom. Esse é o Chico, experiência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O segundo caso é do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Eu gostaria de chamar ao púlpito o Gabriel de Azevedo, que é assessor lá do nosso núcleo de controle, assessor de controle externo do nosso núcleo de tecnologia da informação, para falar sobre o AUD-A, a CORA, Consulta Otimizada dos Relatórios de Auditoria no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Gabriel, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Opa. Não precisa muito. Aqui, qual que eu posso? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Gabriel de Azevedo, eu atualmente sou assessor de controle externo no Núcleo de Tecnologia de Informações, mas auditor de carreira do TCM já há quase 10 anos. Trabalhei 7 anos na auditoria, já há 3 anos estou desenvolvendo esses trabalhos de desenvolvimento de soluções para melhorar o processo de auditoria no TCM de São Paulo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, eu estava conversando com a Carol aqui um pouco antes, porque eu estive no primeiro evento, quase 2 anos atrás, né? E quase 2 anos atrás nós estávamos iniciando o nosso processo, a nossa jornada interna no TCM para trabalhar novas soluções, principalmente novas soluções com inteligência artificial. E já naquele evento nós pudemos sair de lá com várias ideias, várias intenções, várias impressões que foram muito importantes para a nossa jornada interna, que agora nós vamos apresentar um pouco para vocês, que foi a construção do Audi mais IA e da sua primeira ferramenta, que é a Cora, né? Acho que, falando sobre os desafios, né, aqui se propõe a Cora, né? A Cora, na verdade, ela é uma ferramenta de compartilhamento de conhecimento, né? Então, e focada especificamente nos relatórios de auditoria, né? Trabalhando na auditoria, algo que acontece muito usualmente é a gente tentar entender quais foram os trabalhos ou como normalmente a auditoria costuma abordar determinados assuntos, né? E para entender isso,
como normalmente a gente resolvia, ou acaba resolvendo esse tipo de problema? Acaba perguntando para um colega, conversando com a chefia da área, tentando entender como é que funciona, e isso acaba sendo um processo mais lento, mais moroso, né? Nós temos um processo eletrônico no tribunal, e era possível fazer busca nesse processo eletrônico no tribunal, mas utilizando especialmente os metadados daquele processo, qual é o tipo de processo, qual é o tipo de assunto, são informações muito curtas, né? E daí surge a necessidade de que, nós sabendo que nos relatórios de auditoria nós temos muito mais conteúdo, né, que pode ser compartilhado, que pode ser analisado. Então, tudo partiu desse princípio, como conseguir entender de forma otimizada o conteúdo dos relatórios. E tendo como finalidade a principal, qual? Focar em atividades de maior valor agregado. Poder aprofundar as análises, poder aprofundar a análise de risco para melhorar o direcionamento das auditorias e melhorar os resultados, trabalhando melhor o controle preventivo, o controle concomitante e os aspectos mais importantes da geração do trabalho e da aplicação do tempo dos auditores que estão trabalhando nisso, né? Então, antes de entrar na solução especificamente, eu vou passar um vídeo que vai explicar bem como a solução funciona, eu queria falar um pouco sobre a jornada de criação da solução, né? Em 2024, por iniciativa do conselheiro Eduardo Tuma, foi criada uma área de inovação dentro da assessoria da Secretaria de Controle Externo. Essa área foi chamada de SCE Inovação, e ela trabalhou na identificação de oportunidades de melhoria dos processos de trabalho por algum tempo, né? E desse trabalho de levantamento, de busca de novas soluções, foi elaborada uma primeira versão, que foi uma versão de um protótipo funcional, que foi criada pela nossa equipe interna, também de auditores de controle externo do TCM de São Paulo, que formatou um protótipo que veio a ser validado e testado pelas equipes de auditoria para se assegurar de que aquilo seria uma ferramenta aplicável ao dia a dia de trabalho, né? Essa validação ela acabou acontecendo no final de dezembro de 2024, né? E, a partir daí, em conversa com o Núcleo de Tecnologia de Informação, tentando entender quais seriam as dificuldades que nós tínhamos naqueles momentos para poder efetivar uma solução, foram identificadas necessidades de investimento, como uma aquisição de um hardware específico, né, de uma placa, de uma GPU, a contratação de um serviço de nuvem, que até aquele momento nós só tínhamos um serviço de nuvem que permitia o storage, né, o armazenamento de dados, e não o uso da nuvem como modelo de capacidade computacional, e também a própria capacidade de desenvolvimento interno, né? Então, todo esse alinhamento institucional, né, que partiu de alguns dos conselheiros e também do conselheiro Ricardo Torres, que está aqui, o conselheiro João Antônio, demonstra que foi todo um esforço conjugado até a gente conseguir desenvolver e apresentar a ferramenta que nós desenvolvemos, que é a primeira ferramenta de um conjunto de ferramentas, né? E, quanto ao desenvolvimento, eu sei que isso, às vezes, é muito interessante para os colegas, o desenvolvimento ele foi iniciado em julho de 2025, e ele terminou em outubro de 2025. Foi um desenvolvimento de 4 meses, junto com a fábrica de software. A requisitação ela já estava pronta, prévia, foi todo aquele processo de trabalho que eu comentei. E, então, nós pudemos chegar na solução, na Cora, que eu vou contar um pouco para vocês como ela funciona a partir de um vídeo agora. O áudio? Deixa eu ver se... Nós estamos com um problema no som. Ao universo Audi mais IA, uma plataforma que reúne ferramentas baseadas em inteligência artificial voltadas às atividades do controle externo. A primeira delas é a Cora, consulta otimizada de relatórios da auditoria, ferramenta que será apresentada neste vídeo. Ela utiliza a tecnologia avançada para buscar, compreender e sintetizar informações contidas em milhares de relatórios de auditoria. Toda a interação com o sistema é feita por meio do GPT-5, a versão mais recente do ChatGPT, que atua como motor de inteligência da plataforma.
Ao entrar no sistema, você terá acesso a todos os relatórios de auditoria produzidos desde agosto de 2018 até hoje, uma base que já soma mais de 3.000 documentos. A partir de agora, todos os novos relatórios elaborados pela SCE também serão disponibilizados automaticamente na plataforma, exceto os sigilosos. Isso significa que o número de relatórios vai crescer continuamente, dia após dia. Vale destacar que a Cora integra dados de diferentes sistemas do tribunal, como o ETCM, responsável pelos processos eletrônicos, e o Panorama, que gerencia as tarefas dos auditores na SCE, reunindo tudo em um só ambiente. Ao ingressar na ferramenta, no campo Crie um contexto para pesquisa, digite o termo ou contexto desejado para iniciar a busca no conteúdo dos relatórios. Escreva, por exemplo, exigência de comprovação de experiência na execução do objeto. Depois, escolha o tipo de busca, semântica, léxica ou híbrida, regulando a barra em tipo de busca. Aproveite para também definir o número de resultados que você quer obter. Clique no filtro avançado no canto inferior direito para refinar ainda mais a sua pesquisa. Feito isso, clique em pesquisar. O sistema então exibirá o resultado com o número de relatórios identificados de acordo com o contexto solicitado. Analise em Assistente de Pesquisa o resumo geral de todos os achados e a lista de relatórios encontrados. Agora, você pode trabalhar com os achados de maneiras diferentes. Uma delas é selecionando um único relatório para, por meio de um chat, explorar detalhes. Para isso, faça o seguinte: clique na aba Relatórios e solicite um resumo para entender do que se trata aquele documento específico. Clicando em Gerar análise, apresentará os principais pontos do relatório dentro de um modelo pré-definido. Ou, se preferir, faça perguntas específicas sobre aquele relatório, como, por exemplo, identifique a equipe que realizou o relatório e aguarde a resposta da inteligência artificial. Se você considerar que aquele relatório não se aplica ao seu caso, opte por descartá-lo, clicando na aba Descartar. E tem mais! Você pode baixar o PDF do relatório, clicando no ícone Arquivo, no canto direito do relatório selecionado. Além do PDF, é possível exportar todos os resultados para Excel. Basta clicar no ícone Exportar lista para Excel no canto superior direito da tela. Outra maneira de trabalhar com os achados é realizando perguntas sobre todos os múltiplos relatórios, clicando no ícone Mais Chat no canto superior direito da tela. Por meio do chat, você poderá fazer análises mais amplas, solicitando, por exemplo, as considerações da auditoria sobre a exigência de comprovação de experiência no objeto e a apresentação das principais conclusões sobre o tema, ou qualquer outro prompt com a quantidade de informações que você desejar. A partir dos resultados, ao retornar para a tela principal, perceba que há também na lateral esquerda a opção de aplicar novos filtros. Se desejar, foque em áreas específicas, escolhendo, por exemplo, uma das coordenadorias. Depois, volte ao ícone Mais Chat e refaça a pergunta para obter as informações e o posicionamento da coordenadoria selecionada. Vale dizer também que toda a busca fica salva no histórico de pesquisa, disponível na lateral esquerda da tela, que pode acessar até 20 buscas anteriores sempre que você quiser. Aproveite a plataforma para planejar trabalhos, identificar riscos e compartilhar conhecimento entre as áreas da auditoria. Mais do que uma ferramenta de busca, o sistema promove integração e inteligência colaborativa, fortalecendo o controle externo. Isso, o vídeo foi muito bem produzido e eu acho que ele explica bem, não tinha como eu não passar. Mas como vocês puderam acompanhar, a ferramenta ela se propõe a ser uma base de pesquisa, né? Ela está vinculada ao sistema de processo eletrônico. Todos os novos relatórios que são gerados automaticamente eles passam a constar, né? E é possível fazer análises facilitadas. A gente tem relatórios extensos, conjuntos de relatórios muito grandes, a possibilidade de analisar vários tipos de relatório ao mesmo tempo no mesmo chat
e com um retorno muito positivo para poder entender e disseminar o conhecimento. Além disso, é possível fazer a segmentação de busca. Então, determinado tipo de relatório, uma inspeção, por exemplo, de uma determinada área, o TCM São Paulo se organiza, a auditoria se organiza em coordenadorias temáticas, né, como muitos dos TCs, e você pode comparar, às vezes, tentar entender como está sendo o posicionamento entre áreas, né, e ter maior facilidade na exploração desse conteúdo. Falando um pouco da estrutura, né, eu sei que para os colegas mais técnicos é interessante, mas de uma forma simplificada nós temos o quê? Nós temos os PDFs que estão no sistema de processo eletrônico, os dados que estão no sistema de processo eletrônico, e temos também dados que são importantes internamente para a classificação, que são do sistema Panorama. O sistema Panorama é um sistema de acompanhamento de atividades dos auditores, que também traz dados interessantes. Anteriormente, a gente não poderia trazer esses dados desse sistema Panorama para olhar em conjunto com os relatórios, em conjunto com os sistemas de processo eletrônico. Com a ferramenta nós temos, né? E aí, como funciona a busca, a ferramenta de busca, né? Ela parte dos PDFs, existe uma rotina de ingestão e indexação, que ela é diária, foi feita uma carga inicial e depois, diariamente, essa rotina de ingestão e indexação, ela roda, né? Ela é feita a extração de texto, um pré-processamento de texto, classificação em cada um dos modelos, ele utiliza a busca léxica no Elasticsearch, e a busca semântica utiliza um FACE com o modelo SBERT hoje, que é uma rede neural. E daí você tem a consulta ao usuário, né? E é realizada a busca, a depender daquele score que o vídeo mostrou, que é possível escolher a busca, ela vai ser mais léxica ou mais semântica. Então, é feita a geração de resultados com o uso do LLM para indicar quais são os relatórios que se adequam àquele contexto, né? Esse é o funcionamento da busca. E quanto ao funcionamento da conversação, ele é um modelo de RAG já bastante usual, a própria professora Dora comentou um pouco antes, mas ele parte da consulta do usuário, ele tem uma camada de orquestração ali com algum direcionamento das rotinas. Depois é feita, então, a recuperação do contexto, né, onde é colocado também o próprio documento para poder fazer o resgate. É feita a recuperação, a definição dos chunks, das partes do documento. Esse é o prompt, então, ele é enviado ao LLM, que gera a resposta e oferece ao usuário, tudo com alguns registros de auditoria, com os trechos, quais foram as consultas, né? Então, do ponto de vista dos resultados, né, eu acho que o principal ganho foi a maior acessibilidade aos relatórios de auditoria, disseminação do conhecimento sobre o conteúdo dos relatórios de auditoria, e a possibilidade de aumentar, de ter ganhos de produtividade nesse contexto, com esse menor esforço de disseminar o conhecimento. E, com isso, é possível pensar em novas abordagens, em aprofundamento de escopo, em trabalhos que sejam mais efetivos para a sociedade. Também, como resultado, nós temos a expertise do projeto e de desenvolvimento. Como eu disse, foi feito um esforço institucional de congregação, de orientação de esforços para melhorar a forma de desenvolvimento dos trabalhos, né? A integração entre os sistemas, que eu já comentei, a integração do sistema Panorama ao sistema ETCM, trazendo mais valor aí para essas consultas, e começar a usar a inteligência artificial como facilitador, como uma ferramenta de meio de processo para melhorar algumas atividades. E aqui eu até deixei no final algumas coisas, porque às vezes a gente conta muito das histórias, as histórias felizes, né? O caminho é sempre muito feliz, muito contente. Mas não, a gente teve como resultados também necessidades de ajustes. Eram pequenos bugs de filtros que não estavam funcionando, depois nós tivemos que voltar a trabalhar, e também o aprimoramento desse motor de busca que eu comentei. Porque um motor de busca, ele é um projeto de ciência de dados. Ele é um projeto que envolve uma complexidade muito grande, porque a gente não tem um modelo do TCM, um modelo que seja simplesmente só jurídico. A gente precisa testar modelos, testar forma de indexar, testar formas de trabalhar com aqueles dados para poder melhorar o resultado. Isso faz parte do ciclo de desenvolvimento de projetos de ciência de dados, que é o CRISP-DM, que é um framework de desenvolvimento bastante conhecido. Então, a gente tem isso como resultado, como principais lições aprendidas. Eu acho que nós colhemos o benefício de um alinhamento de desenvolvimento orientado para as necessidades dos usuários.
O processo inicial de criação do protótipo, de validação desse protótipo junto aos usuários foi bastante relevante para a gente fazer ajustes. E nós estamos já seguindo nessa linha para novas soluções, que sejam soluções que façam diferença no dia a dia. Reforço a questão da integração institucional como meio para viabilizar. Foi feito todo um esforço de identificação interna de quais seriam as dificuldades para viabilizar a ferramenta. Isso foi conversado com grande apoio da alta administração e entregue à plataforma. Quanto ao acompanhamento de projetos, a dinâmica em modelo ágil, com foco em resultado, fazendo dailies, reuniões diárias de acompanhamento do trabalho da fábrica de software. Lembrando que foi desenvolvido em 4 meses, eu acredito que é um tempo curto, e isso muito em benefício do modelo ágil, de você fazer reunião diária, identificar impedimento, ver o que precisa ser melhorado, capacitar, verificar novos recursos, desde infraestrutura até às vezes recursos humanos mesmo. Isso fez bastante diferença para a entrega do projeto. E, por fim, eu acho que esse mote de direcionar as soluções aos processos de trabalho. Eu acho que esse tem sido o grande ícone, talvez, dos desenvolvimentos que a gente tem buscado para o Audi mais IA. E aí eu aproveito para falar sobre os próximos passos, que nós já estamos, essa semana nós estamos com o MVP de uma segunda ferramenta, que é uma ferramenta para tratar de relatórios de manifestação. Os processos de manifestação no TCM São Paulo, quando você tem um relatório de auditoria, esse relatório de auditoria e o TCM São Paulo só tem um jurisdicionado, né, só a cidade de São Paulo, mas várias secretarias, esses relatórios de auditoria eles são enviados aos jurisdicionados para se manifestarem. E, no retorno, o auditor precisa analisar os comentários daquela unidade frente ao relatório original. E esse processo ele toma 30% do esforço anual de trabalho da auditoria. E nós estamos pensando num processo de não só consolidar o modelo, como consolidar as respostas da origem no mesmo relatório e também fazer as primeiras propostas de análise. Tudo sempre lembrando que a palavra final ela é validada pelo auditor, como até a professora Dora bem comentou, né, da gente validar as intervenções de IA com o humano, que é indispensável. Né? E um segundo ponto, que ainda é um repositório de achados, que nós pretendemos localizar nos relatórios de auditoria quais são os achados de auditoria para transformar isso num banco consultável e mais dinâmico e mais fácil de ser utilizado pela auditoria. Essa é a perspectiva, esse foi o Audi mais IA, e a Cora, agradeço. Muito bom, Gabriel. A gente agradece a sua colaboração. Essa foi a Cora, do TCM de São Paulo. Parabéns. O próximo caso é do TCE do Pará, Chat Contas 2.0, um novo assistente de IA da plataforma Açaí. E quem falará é o Carlos Patrick Alves da Silva, assessor de TI do TCE Pará. A palavra é sua, Carlos Patrick. Obrigado. Boa tarde a todos. Hoje eu vim falar um pouco aqui sobre o Chat Contas 2.0. Né? O Chat Contas ele é um módulo da plataforma Açaí, que é uma plataforma criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. Deixa eu só descobrir como é que passa. Tá. Então, a plataforma Açaí ela é uma solução que foi criada em 2024. A gente lançou ela no dia 15 de maio. E a ideia da plataforma era agregar todas as soluções de inteligência artificial em um único lugar. Então, o termo Açaí aqui aí é um acrônimo para aplicações corporativas assistidas por inteligência artificial. Então, desde 2024, a gente vem desenvolvendo não só o Chat Contas, mas várias outras ferramentas. Eu vou só citar algumas rapidamente. Mas a ideia aqui é mostrar como a gente vem evoluindo essa ferramenta, que é a ferramenta, digamos que principal, a que mais chama a atenção, que é o chatbot, que os servidores usam diariamente. Então, os objetivos da plataforma em si, eles tinham duas grandes frentes, principalmente, primeiramente, modernizar os processos de análise. Então, tudo aquilo que os servidores fazem de pesquisa, de consulta, de geração de documentos, de síntese de informações, a gente conseguir criar ferramentas para que isso pudesse ser feito. E o segundo, automatizar fluxos de trabalho. Então, mapear processos de trabalho que eram repetitivos e a gente criar soluções usando IA para automatizar esses fluxos. Normalmente, esses fluxos são agendados e rodam de forma automática. Então, aqui os principais módulos da plataforma Açaí. O primeiro é o Chat Contas, que é o que eu vou mostrar aqui mais para frente, que é o assistente virtual especializado nas normas e legislações, né, que integra com o processo eletrônico para responder dúvidas dos usuários.
A gente tem um módulo chamado Extrator do Diário Oficial do Estado, que ele lê diariamente, né, o Diário Oficial do Estado para identificar qualquer atividade relacionada a transferências voluntárias. Então, se houve uma celebração, um termo aditivo, denúncia relacionada a qualquer transferência voluntária, isso é capturado e comparado com as informações que a gente tem no nosso sistema. Essa é uma rotina automática. A gente tem o Candidatos PV, que também é uma rotina automática, que é uma IA que lê diariamente também as peças específicas de processos para identificar se eles atendem ou não os requisitos do plenário virtual. E aí, a partir do momento que se atende a esses requisitos, isso é notificado para a Secretaria-Geral. A gente tem o validador de documentos, que é uma ferramenta que ele valida todos os documentos que os jurisdicionados enviam para a gente. A gente tem algumas validações em produção, mas, basicamente, ele vai classificar aquele documento para saber se é o tipo correto e vai validar as informações. Então, por exemplo, se um jurisdicionado deveria mandar um plano de trabalho naquele campo, né, a IA vai validar primeiro se aquilo é realmente um plano de trabalho, vai classificar aquele documento corretamente. Depois, ela valida se o plano de trabalho tem as informações que deveria ter, que são obrigatórias. E, por último, ele vai validar se aquelas informações estão corretas, se o CNPJ que está citado é correto, se o CPF está correto e assim por diante. O quinto elemento é a EVA, que é um projeto que a gente fez em conjunto com a Secretaria-Geral, que é uma assistente virtual para o cidadão, para o público externo. Então, é um chatbot que funciona, que vai ser lançado na semana que vem, que funciona no nosso portal, né? Então, os cidadãos e jurisdicionados podem consultar esse chatbot para tirar dúvidas sobre o TCE, gerar certidões e quase todas as atividades disponíveis no portal, consultar processos, multas e qualquer outra informação, está disponível através desse chatbot, que hoje está funcionando somente no portal, mas nos próximos meses também vai estar funcionando via WhatsApp. E o último é o gerador de acordos, que é o último módulo que a gente está trabalhando, que é para automatizar completamente a geração de acordos baseados em inteligência artificial. E aqui, só falando um pouco da motivação, da criação, de como que a gente foi buscando evoluir o Chat Contas, a primeira versão ela tinha um foco muito grande na engenharia de prompt, que é um termo que muitos de vocês já conhecem, que é aquela ideia de eu focar, de dar a melhor instrução possível para a IA. Né? Então, como é que eu construo meu prompt, como é que eu estruturo, para que a IA consiga realmente fazer aquilo que eu estou pedindo para ela. E, para isso, existem várias técnicas, né? A cadeia de pensamento, few shot, várias formas de estruturar o seu prompt, mas o foco da engenharia de prompt é escrever para o modelo, como é que eu escrevo bem para o modelo. E o foco dessa segunda versão do Chat Contas foi muito em engenharia de contexto, que é um termo mais recente, que busca arquitetar tudo aquilo que vai dentro da janela de contexto do modelo, ou seja, tudo que vai na memória de trabalho do modelo que ele está vendo naquele momento. Então, a ideia aqui é arquitetar. Como é que eu consigo colocar a informação certa no formato certo para que a IA consiga dar a melhor resposta para o usuário? Então, aqui são os módulos novos que tem no Chat Contas. Então, na primeira versão, ele tinha somente acesso à base de legislação do TCE, então, acórdãos, resoluções, portarias, toda a parte de legislação do TCE ele já tinha acesso. E, nessa segunda versão, a gente colocou algumas funcionalidades, como o piloto de gestão de arquivos, então, o usuário poder subir qualquer arquivo que ele tenha localmente e conversar com esses arquivos. A gente criou a possibilidade de criação de base de conhecimento. A ideia das bases de conhecimentos é, basicamente, eu agregar vários arquivos que servem para uma tarefa específica. E eu posso compartilhar essas bases de conhecimentos. Então, eu sou um servidor, eu tenho vários arquivos aqui que podem ser úteis para alguma tarefa, eu crio uma base de conhecimento e posso compartilhar isso com todos os outros servidores do TCE. A terceira foi a biblioteca de prompts. Então, a ideia é de se compartilhar prompts que realmente são eficazes. Então, posso cadastrar prompts na plataforma, posso compartilhar esses prompts com todos os outros usuários. Então, essa versão 2 ela tem um foco muito grande em compartilhamento de conhecimento. No TCE, a gente tem aqueles servidores que são servidores, digamos, avançados de IA, que realmente usam, estudam, aprendem sobre IA. Tem aqueles, então, os servidores mais iniciantes. Então, a ideia é que haja essa troca de conhecimento para que todo mundo possa tirar o melhor proveito. E a última foi a integração completa ao processo eletrônico. Então, hoje, essa versão 2 ela tem integração completa, ela pode consultar qualquer processo ou expediente do processo eletrônico, pode filtrar, então eu posso pedir para ela pegar o processo todo, pegar uma peça específica, por número, por nome, por tipo, e assim por diante. Essa aqui é a cara da primeira versão, né? E essa aqui é a cara da segunda versão. Quando a gente entrar, tem um dashboard que mostra algumas estatísticas de uso dos usuários, né? Quantas mensagens, quantas conversas ele teve, quantos prompts ele tem cadastrado, quantos prompts tem disponíveis, contando dele com os públicos e várias outras informações. Aqui é a tela do chat, onde ele conversa. Então, ele tem aqui algumas opções de configuração. Ele tem a opção onde ele pode, ali naquele botão de mais, consultar a biblioteca de prompts para pegar algum prompt específico que algum usuário compartilhou ou que ele mesmo tenha criado.
pode subir um arquivo, pode consultar os arquivos que ele subiu em conversas anteriores, e ele pode também adicionar uma base de conhecimento que ele tenha criado ou que algum outro usuário tenha criado. Então, aqui só a tela da parte de gestão de arquivos, lá no menu de base do usuário, que aqui são todos os arquivos que o usuário já subiu, já utilizou em alguma conversa. Aqui a parte de base de conhecimento, onde ele pode criar base de conhecimento específica para tarefas específicas e compartilhar essas bases. E aqui a biblioteca de prompts, onde ele pode consultar prompts cadastrados por outros usuários. E aqui vale uma menção que, quando a gente foi criar essa biblioteca, né, os usuários a gente tem construído prompts para elas, mas também a gente fez uma integração com o Repositório Nacional de Prompts, que é um projeto da Rede Integrar, né, que teve bastante frente o TCE de Roraima. Então, o TCE de Roraima publicou, junto com a Rede Integrar, diversos prompts para auditoria, e a gente conseguiu importar todos esses prompts para cá, citando todos os devidos nomes de quem criou o TCE de origem e tudo mais. Então, aqui alguns exemplos de uso. Então, vou pedir aqui para a IA fazer uma pesquisa sobre jurisprudência, né? Então, aqui, basicamente, estou pedindo para ele consultar a base de legislação do TCE, para eu entender quais são as consequências de não se comprovar anexo casual entre receita e despesa na prestação de contas de um convênio. Então, aqui, colhei o prompt. O usuário tem a opção de escolher o modelo. Se o usuário não escolher nenhum modelo, aí vai ser selecionado o mais atual. E aqui, nesse momento, a IA vai consultar as bases de conhecimento, vai fazer uma pesquisa semântica, vai receber essas respostas e sintetizar uma resposta para o usuário, né, citando todas as referências que foram utilizadas para gerar aquela resposta. Então, para esse caso aqui, foram 6 fontes, que foram alguns acórdãos e um informativo de jurisprudência. Todos são links clicáveis, o usuário pode clicar para ver o documento e, eventualmente, checar a resposta. Também pode dar feedbacks. Aqui, um segundo exemplo, é uma análise de um relatório de auditoria. E, nesse exemplo, eu vou usar a biblioteca de prompt, com um prompt criado por um colega, e a integração com o processo eletrônico. Vou citar para ele um processo que eu quero que ele faça a análise daquele relatório de auditoria. Então, fui lá na biblioteca de prompts, vou filtrar para eu pegar o prompt que eu quero. Esse é um prompt criado pelo colega Ilner Amorim, do TCE de Roraima. Vou dizer que eu quero utilizar aquele prompt. O prompt é copiado para a tela do chat. Envio para a IA. No prompt está citando que ele precisa de um relatório, então ele pergunta qual é o relatório. E eu falo para ele pegar do processo eletrônico. E eu digo ainda para ele, especifico que ele precisa pegar só o relatório técnico. Ele não precisa pegar todo o processo para fazer essa análise. Então, ele vai acessar o processo eletrônico. Essas frases, pessoal, que ficam aparecendo aí, para quem não sabe, é o processo que se faz no açaí, lá no Pará, para ele ficar pronto para o consumo. Então, aqui ele vai fazer essa análise do relatório, baseado lá no prompt, consultando o processo eletrônico diretamente. Então, aqui a fonte que ele utilizou foi somente o processo. E aqui um terceiro exemplo, aqui pesquisa na internet. A gente sabe que hoje todas as IAs podem fazer pesquisa na internet, mas isso foi algo que a gente quis trazer para o Chat Contas, porque a gente realmente vê muito valor nisso. Aqui eu pedi para ele fazer uma análise sobre ele agir como um especialista em direito administrativo e inteligência artificial, pesquisar sobre os principais desafios jurídicos decorrentes do uso de IA na administração pública. O prompt é maior, eu só cortei ele aí. E, no final, eu peço para ele estruturar isso tudo como uma tabela. A busca na internet pode ser desabilitada a qualquer momento pelo usuário. Aqui eu colei o prompt. Pedi a minha análise, e aí ele vai usar algumas APIs que a gente usa para fazer a pesquisa na internet, acessar os sites, coletar essas informações, colocar lá no contexto de uma forma correta para ele sintetizar a resposta. Então, aqui ele mostrou tudo como uma tabela. E, no final, ele vai citar todas as fontes que foram consultadas. E o último exemplo aqui é a criação de uma base de conhecimento, que é um dos itens que a gente acredita que vai dar muito valor para a utilidade dos usuários. Então, aqui eu vou usar um exemplo para criar uma base de conhecimento que vai ter diretrizes para a criação de ementas, baseadas numa resolução do TCE e no manual de elaboração de ementas do CNJ. Então, eu vou lá na base de conhecimentos. Eu já subi esses arquivos, né? Nessa parte do vídeo, os 2 arquivos já estão disponíveis, o manual de padronização. Então, eu vou só criar a base de conhecimento. Eu vou dar um nome para ela, uma descrição, selecionar os arquivos.
No caso, eu peguei a resolução do TCE e o manual de padronização do CNJ. E depois eu marco para ela ser pública, para que outros usuários possam ter acesso. A partir desse momento, a base de conhecimento está disponível no chat. Então, eu vou lá no chat, seleciono a base de conhecimento. Aqui ele vai só mostrar a parte de biblioteca de prompts e tudo que eu posso acessar. Então, aqui eu posso acessar toda a biblioteca de prompts diretamente aqui pelo chat também. Acessar, enviar um arquivo novo ou acessar os arquivos que eu enviei anteriormente. E aqui, no caso, eu vou acessar a base de conhecimento, vou selecionar. Ela vai estar no contexto agora. E eu vou pedir para ele fazer uma ementa baseada, vou passar para ele o número do processo, e vou pedir para ele olhar somente o parecer do MPC, o relatório técnico e o relatório e voto. Então, baseado no manual e na resolução, que for passada como contexto, ele vai gerar aí uma proposta de ementa para esse processo. E, no final, ele vai citar a fonte, que foi somente o processo em si. Então, aqui a ideia foi mostrar mais ou menos como a gente tem evoluído essa ferramenta. A gente ainda tem muitas ideias de como ela pode evoluir. E o que a gente tem feito? Atualmente, ela está disponível para alguns usuários do TCE. A gente ainda não liberou ela de forma pública. Vai ser a semana que vem que ela vai estar disponível para todos os usuários. E, ao mesmo tempo, a gente vai lançar um treinamento, um treinamento de mais ou menos 3 horas, que a gente vai disponibilizar para todos os servidores, né, em várias turmas, para que eles consigam extrair o máximo dessa ferramenta. A gente também está trabalhando na evolução dela. E aí, nessa parte de evolução, falando aqui um pouco sobre questões técnicas, a gente pega muito feedback dos usuários, mas a gente trabalha muito em cima de evaluation, que são técnicas de como é que tu avalia um agente e a qualidade do que ele está gerando. A gente também pretende usar algumas técnicas como de Deep Agent para análises bem mais complexas e utilização de grafos. Então, essa foi a minha apresentação, aqui estão os meus contatos. E eu queria fazer só um adendo. No evento anterior, né, no primeiro encontro nacional, a gente criou um grupo, né, técnico para trocar ideia, né, com vários servidores da área técnica que desenvolvem esse tipo de solução. Então, aqui tem um QR Code, quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. A gente troca muita ideia lá e tem tentado se ajudar o máximo possível. Tem um link, tem o QR Code, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Queria cumprimentar e agradecer você e o TCE do Pará. Por fim, o quarto e último caso desse bloco é um caso do TCE do Paraná, que quem fará a apresentação é o Alessandro Lisboa Solion, gerente de inteligência artificial, é o Avia Processos, uso de IA para apoio à instrução e análise processual no TCE Pará. A palavra é sua. Boa tarde a todos, meu nome é Alessandro Solion. Se eu não fiz nada errado aqui no microfone. Sou auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Estado do Paraná e estou gerente de inteligência artificial há aproximadamente 1 ano, que é o tempo que nós temos a nossa gerência de IA no tribunal, e vim aqui hoje apresentar a nossa solução Avia Processos, que é uma iniciativa do tribunal em aplicar a inteligência artificial diretamente na análise de processos. Melhorou. Acho que eu não passei aqui. Qual é o botão? Acho que está travado aqui. Passando nesse verdinho aqui, ó. Ah, nesse pequenininho. No grande. Então, nossa aplicação tem... Opa, foi demais. Nossa aplicação ela tem foco no trabalho diretamente na análise de processos, com foco na eficiência, qualidade, evidência e governança. A ideia não é substituir o trabalho técnico, mas apoiar
da melhor maneira o servidor no dia a dia. Aqui nossos desafios, como nasceu o Avia. A primeira foi uma provocação do nosso conselheiro-presidente e também do nosso diretor, que conheceram a ferramenta Copilot TCU e viram na ferramenta um grande potencial de poder aproximar o nosso auditor no uso da ferramenta. E a ideia era que tivesse, dentro do próprio Word, um suplemento em que você pudesse consultar os processos. O problema aqui, o contexto é comum para todos os nossos tribunais, né? Os processos cada vez mais volumosos. Os processos cada vez mais volumosos, peças muito extensas, muita leitura manual e informação relevante espalhada em muitos documentos. Ao mesmo tempo, temos exigências muito claras de rastreabilidade, também de segurança e LGPD. Foi o cenário que surgiu o novo Avia Processo. Aqui temos esses nossos 3 pilares que adotamos para a solução, onde, desde o início, a premissa foi muito clara. A IA aqui não é experimento solto. O projeto nasceu integrado à TI, com governança, segurança e conformidade institucional, utilizando a IA de forma responsável, e suas capacidades principais são o resumo, a busca contextual e o chat, sempre com impacto direto na eficiência do trabalho, sem perder a padronização e o controle. A solução foi pensada a entrar no fluxo normal de trabalho do servidor. Começa pelos canais, o Word, hoje também estamos com o Teams e o próprio trâmite processual, onde passa por uma esteira de integração, de ingestão e organização dos documentos para fazer a análise. Ele faz a extração das informações, faz a limpeza de duplicação dos dados e prepara para que tenha a melhor qualidade possível quando chegar para ser usado com a IA. Qual foi a transformação na prática? Aqui é onde a mudança fica mais concreta. Em vez de uma leitura extensa, a gente colocou o servidor a fazer perguntas e receber respostas com referência. O rascunho vira uma minuta assistida no IA, assistida no Word. A busca deixa de ser só uma palavra-chave e passa a ser uma semântica e contexto. E o entendimento do processo deixa de ser a navegação manual e passa a ser uma conversa com as peças. A nossa aplicação ela tem praticamente um mês que está disponível para os usuários, então os nossos resultados iniciais ainda são bastante primários, né? Mas a expectativa que a gente tem aqui, que é os resultados, né, organizados nessas dimensões: a eficiência, reduzindo o tempo de triagem e localização, a adoção, porque a ferramenta está onde o trabalho já acontece, a qualidade das respostas sempre ancoradas em fonte, reduzindo o risco de descontextualização, e o custo governado, porque ingestão e indexação têm um custo e precisam ser priorizadas por valor e reuso. Neste momento, foram priorizados os processos em trâmite. Também emitimos um pequeno questionário para os usuários durante as 2 primeiras semanas de uso, para ver as primeiras impressões. E o principal foco que foi identificado pelos usuários foi, de imediato, a redução de tempo gasto para entender o processo e localizar informações importantes sem perder a segurança. O nosso Avia já foi apresentado aqui, a primeira solução, que é o Avia Atendimento, em 2024, pelo nosso colega Ricardo Alpendre, e que acabamos adotando o termo Avia para as demais ferramentas. Então, o acrônimo Avia, que era Atendimento Virtual
por inteligência artificial acabou transformando em a via assistente virtual por inteligência artificial, e agora temos a via atendimento, que trabalha com os jurisdicionados, a via chat, que é uma ferramenta para chat corporativo dentro do tribunal, a via processos, e está em desenvolvimento também a via docs, que é uma ferramenta que vai fazer a validação de documentos enviados por questionários pelos nossos jurisdicionados. Aqui, um pouquinho das nossas interfaces, né? A via processo está disponível no dia a dia para utilizar no Word, pode ser instalado também no Teams, e também é utilizado no nosso sistema de trâmite processual. Aqui, exemplificando um pouco, o usuário pode informar o número do processo, caso ele tenha acessado a ferramenta pelo Teams, ou se ele estiver acessando a ferramenta já pelo trâmite processual, já vem selecionado qual o processo que ele vai interagir. Nesse momento, ele pode escolher quais as peças que ele quer fazer em gestão, porque, dependendo da situação, o número de peças é muito grande e talvez algumas das peças não importam para ele naquele momento. Então, ele consegue selecionar quais as peças que ele quer trabalhar e, no momento que ele prossegue o processamento, ele consegue perceber todas as peças que foram selecionadas em gestão e aquilo que vai ficar disponível para ele fazer a conversação. A partir dessa base estruturada, o servidor pode listar e visualizar as peças, gerar resumos e conversar com o conteúdo do processo. A IA deixa de ser algo genérico e passa a operar sobre um contexto controlado. Então, aqui, nesse exemplo, nós temos uma opção de poder visualizar a peça processual, ver um resumo estruturado ou fazer um chat com a peça. Então, aqui a possibilidade do usuário fazer o chat focado especificamente naquela peça, isso reduz a ambiguidade e facilita as perguntas mais diretas, sempre com indicação clara da fonte utilizada. Também disponibilizamos a possibilidade do usuário selecionar com quais peças ele quer conversar ou com todas as peças. Dessa forma, ele pode escolher, por exemplo, conversar com as peças só de instrução do processo ou com as peças só de recurso e trazer para de uma forma mais focada aquela conversa que ele quer realizar com a ferramenta. O uso da linguagem natural e o contexto contendo os metadados do processo auxiliaram e muito na melhor experiência do usuário com a ferramenta. E o sistema alerta quando o usuário está conversando com um processo que não tem todas as peças indexadas. Então, a gente sempre tem o cuidado de mostrar para o usuário a quantidade de peças que tem no processo, quantas estão indexadas e quais são as peças, ou a quantidade de peças que ele selecionou para que ele possa saber que esse processo, que essa conversa está focada em um determinado número de documentos. As nossas lições aprendidas. Primeiro, né, a grande lição foi entender que o RAG tem limitações. Ele recupera os trechos relevantes, mas não garante sozinho que a peça correta seja usada. Por isso, perguntas genéricas aumentam o risco e a referência exibida é parte fundamental da resposta. A regra de ouro aqui, mais importante que a resposta, é checar sempre a referência apresentada. A segunda lição importante que a gente pode tirar desse processo do nosso desenvolvimento é que a estrutura e metadados fazem muita diferença. Quando o processo está bem estruturado, a precisão e a confiança nas respostas aumenta muito. A regra prática aqui é simples. Perguntas factuais usam metadados. Perguntas analíticas utilizam o RAG como fonte. Os nossos próximos passos.
Escalar o acervo com critério, aprimorar a precisão com mais metadados e medir o impacto real da solução. O tempo poupado, a qualidade das respostas e o ritmo de adoção da ferramenta. Em breve estaremos disponibilizando também algumas novas funcionalidades, como a elaboração automática de relatório do processo. Para o segundo semestre, estamos trabalhando também para integrar o acervo, a busca no acervo de documentos do tribunal e o sistema de jurisprudência, o Via Juris. Então, o nosso objetivo é tornar a consulta e a elaboração de minutas e rotinas assistidas, sempre com evidência e rastreabilidade. Deixo aqui o nosso e-mail da nossa gerência e agradeço toda a atenção. Obrigado. Muito bem, Alessandro. Com a apresentação, portanto, da via do TCE do Paraná, encerramos esse bloco. Eu queria agradecer mais uma vez a Cairamiro, o Gabriel, o Carlos e o Alessandro pelas exposições e encerrar esse bloco. Muito obrigado. Agradecemos a participação dos nossos panelistas e convidamos o presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, conselheiro Durval Ângelo, a proceder à entrega das lembranças e do certificado de participação do segundo NATC. Vamos posicionar para uma foto oficial do painel, por gentileza. Só mais um minuto que a fotógrafa está chegando. A volta é longa. Muito obrigada a todos. Convidamos as autoridades que retornem aos lugares reservados no auditório e convidamos a todos e a todas a participarem da palestra Transformação Digital com foco em resultados, desafios e oportunidades para o setor público e o controle externo, proferida pelo professor Bruno Ricardo Bioni. O professor Bruno é doutor em Direito Comercial e mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Autor dos livros Proteção de Dados Pessoais, A Função e os Limites do Consentimento, e Regulação e Proteção de Dados, o Princípio da Accountability. Membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados, CNPD, designado como titular dentre os representantes de organizações da sociedade civil, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing e do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Diretor fundador do Data Privacy Brasil e sócio fundador da Bioni Consultoria. Com a palavra, senhoras e senhores, o professor Bruno Ricardo Bioni. Alô? Bom, boa tarde. Gostaria, enfim, de saudar a presença de todos vocês aqui. Fazia tempo que eu não dava palestra num auditório tão cheio. Um auditório bastante, enfim, potente, robusto, né? Então, queria muitíssimo agradecer o convite feito pela Atricom para eu poder estar aqui fazendo essa conversa com vocês. Como foi apresentado, meu nome é Bruno Bioni.
E hoje aqui a ideia é a gente poder fazer uma conversa e trazer algumas reflexões sobre como que inteligência artificial impacta também na atividade finalística dos tribunais de contas e como que a adoção massivamente por sistemas de inteligência artificial vai gerar um desafio também de auditagem por parte dos tribunais de contas, na medida em que isso avança, sobretudo na execução e na formulação e no monitoramento de políticas públicas. Então, a ideia é falar um pouco de transformação digital com foco em resultados e olhando para os desafios e oportunidades para o setor público e como que isso vai gerar, mais uma vez, uma alta carga de complexidade para o controle feito pelos tribunais de contas face a face os órgãos públicos. Eu gostaria aqui de, antes de mais nada, falar uma premissa, um pressuposto pelo qual eu vou tentar navegar com vocês a respeito dessa apresentação. Primeiro, a inteligência artificial ela não se dá no vácuo, mas como vocês puderam verificar aqui nas apresentações anteriores, ela necessariamente tem que se dar por meio de um enredo na qual dados são muitas vezes estruturados ou até mesmo desestruturados, mas alimentam estaticamente esses modelos, ainda que você possa utilizar modelos já pré-treinados e você fazer o afunilamento, como a gente viu aqui em casos super interessantes dos tribunais de contas do município de São Paulo, a gente viu também do estado do Pará e assim por diante. Então, é importante a gente verificar esse enredo, essa intersecção. IA não é mágica, mas é estatística aplicada, e para isso a gente precisa verificar o papel e a importância dos dados. Então, tanto para tribunais de contas, enquanto desenvolver sistemas de inteligência artificial para a sua perspectiva de meio, facilitar auditorias e outras coisas, mas também para os tribunais de contas olharem, monitorarem como que órgãos públicos estão adotando sistemas de inteligência artificial, o primeiro pilar é olhar dados como um ativo estratégico e para isso a gente vai precisar de governança, para que daí a gente possa ter governança desses sistemas de inteligência artificial. Sem uma governança de dados, você não consegue ter governança desses sistemas de inteligência artificial. Isso é pressuposto. E o segundo pressuposto que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês é que essas tecnologias elas têm tido um certo aceleramento, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa não deixar de lado essa governança, seja dos dados ou da própria tecnologia ou dos sistemas de inteligência artificial, porque, caso contrário, a gente não vai ter inovação. A gente vai ter, na verdade, opressão. A gente vai ter, na verdade, desinovação. Esse é um pressuposto que eu também trago, e esse é um livro que eu gosto muito, ele está traduzido para o português, Poder e Progresso, dos ganhadores da economia, os Nobéis, o Acemoglu e o Johnson, onde que eles fazem toda uma construção histórica, econômica, inclusive, de como que tecnologias diversas atravessaram a nossa sociedade e, em todos os momentos, se fez necessário algum tipo de governança para que essa inovação ela pudesse ser uma inovação que trouxesse progresso. Caso contrário, se não tivesse governança, se não tivesse regulação e ética, que são aqueles 3 cartazes ali, aquelas 3 palavras no painel atrás de mim, a gente não conseguiria dar passos importantes para a própria perspectiva de humanidade. Foi assim com o carro, onde que a gente precisou de airbags, freios e toda a ferragem para que a gente pudesse ter um mínimo de tráfego em vias públicas sem mortes. Foi assim com questões relacionadas a DNA e outros saltos tecnológicos importantes nesse sentido. Eu estou trazendo isso porque, dentro dessa perspectiva finalística dos tribunais de contas, me parece cada vez mais vocês serão instados a trabalhar dentro de uma perspectiva que é triangular, dessa tríade, olhar para como que órgãos públicos têm governança de dados, olhar para como órgãos públicos adquirem software, hardwares e plataformas para organização, captura desses dados e também, consequentemente, o desenho final, o deságue final, o desenrolar final de como que você vai olhar para a perspectiva de governança de sistemas de inteligência artificial. Os tribunais de contas têm um papel importantíssimo no Brasil. Se no início os tribunais de contas eles tinham como objetivo principal
ajudar no controle social do orçamento público, cada vez mais os tribunais de contas eles têm um papel de olhar para a eficiência das políticas públicas, não apenas uma conta matemática de despesas e receitas, mas como que uma alocação eficiente dos recursos se faz dentro da perspectiva de política pública. Atualizando essa missão e esse objetivo dos tribunais de contas, me parece cada vez mais vocês serão instados a analisar o que eu estou chamando de eficiência sociotécnica das políticas públicas, casando o social com a técnica implementada para a elaboração, formulação e monitoramento dessas políticas públicas. Então, até, por exemplo, o próprio ministro Bruno Dantas costuma falar muito isso nas suas palestras, dessa evolução histórica dos tribunais de contas, que deixaram de ser um mero espectador do orçamento público para ser, inclusive, um propositor de uma alocação eficiente dos recursos públicos. Me parece que agora a gente está num novo ponto de inflexão, olhar para a eficiência sociotécnica das políticas públicas. E, a partir disso, me parece que hoje a gente já tem vigente no Brasil, a despeito da gente avançar com um projeto de lei de inteligência artificial que é necessário e que amanhã vocês terão uma mesa específica para tratar sobre isso, que é o projeto de lei 2338 de 23, hoje ele está sob análise numa comissão especial da Câmara dos Deputados, que a gente já tem mecanismos e ferramentas para trabalhar essa governança. Não é uma coisa do futuro, é uma questão posta já dentro da perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro. Inclusive, a tal da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi mencionada aqui em diversas palestras e menções, inclusive dos sistemas que os tribunais de contas estão desenvolvendo. Me parece que esse é um bom jeito de pensar a governança. É lógico que ele não esgota todos os desafios, mas ele avança em boa medida. E toda a lógica de governança de sistemas de inteligência artificial, como vocês bem sabem, essa plateia é bastante diversa, não tem pessoas só operadoras do direito como eu, mas tem pessoas da ciência da computação, pessoas inclusive da filosofia, que eu estava conversando agora há pouco. Se costuma pensar num framework de governança de sistemas de inteligência artificial, que é mais ou menos essas 3 esferas. Olhar para a governança no input, na entrada dos dados para a modelagem desses sistemas, e aí o jargão, do ponto de vista da literatura técnica, é bastante famoso, né? Garbage in, garbage out, ou seja, se você coloca lixo dentro do sistema, ele vai cuspir para fora lixo. Se você treina mal, se você não tem governança de dados na entrada do sistema, ele vai trazer um problema para você quando ele for conversar com você ou quando ele for te instruir ou trazer insights a esse respeito. E a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é muito interessante porque ela vai trazer princípios que, inclusive, são princípios mais amplos do que apenas governança de dados pessoais, mas princípios para governança de dados, pouco importante se eles são pessoais ou não. O primeiro princípio deles é o da qualidade, né? Então, como que esses dados que são colocados na entrada desse modelo, eles são dados fidedignos, atualizados. Isso vai permitir que você não só olhe para o passado muito lá na ponta do retrovisor, mas um passado mais recente, onde que você vai atualizando isso. Se você não tem banco de dados atualizados, muito provavelmente você vai decidir de forma errada, você vai decidir de forma precária. Outros princípios interessantes que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz é o princípio da finalidade. A gente está acostumado a verificar toda a discussão sobre grandes modelos de linguagem, as chamadas inteligências artificiais fundacionais, mas ainda tem muita coisa interessante sendo desenvolvida, que são das chamadas small AIs, ou pequenos modelos ou modelos específicos de inteligência artificial. E quanto mais preciso você consegue verificar e entender qual é a finalidade do sistema que você quer criar, mais controlado é o seu banco de dados e mais eficiente vai se tornar o seu modelo nesse sentido. Quando a gente estava vendo aqui as apresentações dos colegas dos tribunais de contas do município, de São Paulo, do estado do Pará e assim por diante, isso ficou muito evidente na apresentação deles, entendendo qual era a finalidade de cada módulo, por assim dizer,
daqueles sistemas, que foi determinante para você entender como que você faria o afunilamento daquele sistema de inteligência artificial. Isso não é pouca coisa, porque vira e mexe a gente vai em palestras sobre esses sistemas, e muitas vezes se tem uma crença que ela precisa ser revisitada, que necessariamente mais dados, melhor. E nem sempre isso é melhor. Muitas vezes, para você performar e ter um sistema mais eficiente, você vai precisar ter uma curadoria mais restrita de dados. E aí, uma menor quantidade de dados, mas uma quantidade mais precisa, vai fazer com que esse sistema ele tenha uma performance melhor. Isso tem a ver com os princípios da necessidade e adequação. Muitas vezes, nem sempre mais é melhor, mas menos é mais. Nesse sentido, e aí a lógica do princípio da minimização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Esses princípios me parecem muito importantes para vocês, enquanto tribunais de contas, organizarem um framework mais pesado na parte do input. E olhando para a parte do output, ou seja, quando o sistema te entrega uma possível informação, um insight, um possível apoio na decisão a ser tomada, seja para auditar uma determinada política pública, seja para, eventualmente, sancionar uma política pública ou algo desse tipo, ou até mesmo quando vocês estiverem olhando como que órgãos públicos estão adotando sistemas de inteligência artificial, o quanto acessível é aquele banco de dados, o quão seguro é aquele sistema e, consequentemente, aquele banco de dados. Porque toda essa lógica pela qual a gente está pensando governança de dados e governança de sistemas de inteligência artificial, ela tem que ser necessariamente uma lógica preventiva e não corretiva. Porque depois que o sistema muitas vezes performou mal, às vezes até o resultado é irreversível nesse sentido. Então, a lógica da proteção de dados pessoais é uma lógica mais precaucionária, sobretudo num cenário, e aí os tribunais de contas têm tido um papel importantíssimo nisso, onde que o poder público, às vezes, adota sistemas de inteligência artificiais desgovernados, e isso, além de trazer ineficiência para a política pública, muitas vezes causa políticas públicas discriminatórias e que amplificam vieses estruturados em nossa sociedade. Que aí a junção dessas duas esferas é o que eu costumo e tenho chamado, inclusive no livro que foi mencionado aqui sobre accountability, de accountability decisional. Então, se você consegue ter essas duas entradas, esses dois flancos, tanto no input quanto no output, fica muito mais fácil para você não apenas manter a decisão com o apoio de um sistema de inteligência artificial, mas, sobretudo, e melhor do que ninguém, vocês, os tribunais de contas, que haja uma prestação de contas sobre a adoção daquele sistema de inteligência artificial e, sobretudo, o seu grau de responsabilidade a esse respeito. E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela também traz alguns direitos muito, muito, muito importantes, como o direito de revisão de uma decisão automatizada, como a transparência pela lógica pela qual aquele processo de decisão automatizada está sendo tomado e, consequentemente, um direito de explicação. Isso não é inventar a roda. Se a gente for olhar para a Constituição, o que a Constituição nos assegura? Devido processo, contraditório e ampla defesa. Então, se você tem uma decisão que está sendo tomada, que ela não é explicável, ela não é auditável, você não está só violando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, você também está violando esses parâmetros básicos da nossa Constituição Federal. Agora, indo um pouco mais para a prática, eu quero trabalhar com alguns casos com vocês de como que isso se desdobrou tanto na auditoria, no controle de políticas públicas lá fora e aqui no Brasil. Esse caso, acho que muitos de vocês devem conhecer. Se não conhecem, perguntem para o ChatGPT ou façam uma pesquisa no Google. Foi um dos casos mais relevantes, onde que o governo holandês decidiu aplicar sistema de inteligência artificial para elegibilidade de um programa social que era do auxílio à creche. E aí houve um avanço no legislativo que previu esse programa de assistência social, esse auxílio à creche, para determinadas famílias que conseguiam comprovar
a sua vulnerabilidade socioeconômica, e, ao longo do tempo, se procurou, sobretudo, também fazer o controle de quem que eram os beneficiários e beneficiárias desse programa de auxílio creche. O volume começou a ser muito alto, e aí, então, teve essa ideia de a gente poder trabalhar com sistemas de inteligência artificial para, ao menos parcialmente, automatizar a seleção e a avaliação e a manutenção de famílias assistidas nesse programa. O que nos mostra esse caso? Mostra, nesse caso em específico, que a desgovernança na entrada do modelo do sistema de inteligência artificial fez com que acontecesse um verdadeiro desastre informacional. Primeiro porque o banco de dados que foi utilizado para treinar o modelo utilizava dados que não deveriam ser considerados para poder fazer esse apoio no processo de tomada de decisão. Primeiro, eles consideravam nacionalidade, ou a nacionalidade como um proxy, se aquela família seria elegível ou não, ou se aquela família eventualmente estaria fraudando ou não aquela concessão daquele benefício social. Isso fez com que, inclusive, dentro de um viés já embutido nas decisões manuais, famílias imigrantes caíssem na malha fina desse sistema de inteligência artificial. Então, aquilo que eu mencionei para vocês da governança na entrada, no input, é muito importante, porque se você sinaliza algo para o modelo que ele não deve ser sinalizado, ele confirma dados e ele vai discriminar, ele vai carregar um viés e ele vai ser treinado erroneamente para reproduzir e, nesse caso em específico, amplificar o viés e a ineficiência de como aquelas decisões estavam sendo tomadas. E isso vai acabar por reforçar os vários ciclos desses processos decisionais. Qual que foi o resultado disso? O resultado disso foi que as autoridades foram para cima do governo holandês, autuaram o governo holandês, sancionaram o governo holandês, e os grandes vetores e fundamentos legais para tanto foi justamente a Lei de Proteção de Dados Pessoais Europeia. Você estava utilizando dados que não eram necessários nem adequados. Por que você estava olhando para a nacionalidade das famílias? Isso, por si só, não é um dado relevante, adequado para você treinar esse modelo. O modelo de inteligência artificial estava sendo treinado com um banco de dados olhando para o passado de 5 anos, e aí também a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais diz o seguinte: você tem que ter um ciclo de vida desses dados, e o seu modelo ele tem que ser renovado, revisitado, com dados mais atuais a esse respeito, senão ele vai ser datado e ele vai performar mal nesse sentido. Então, a primeira subconclusão que eu queria trazer aqui para vocês é entender que governança de dados e de sistemas de inteligência artificial no Brasil, é bom que a gente avance com uma futura lei de inteligência artificial, mas hoje, tal como está posto no Brasil, a gente já tem elementos para fazer isso. Isso já é exigível. Isso já é uma obrigação legal regulatória. Uma das sanções que a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais holandesa impôs foi dizer o seguinte: olha, existe um instrumento na Lei Europeia de Proteção de Dados Pessoais que segue essa lógica de documentação de riscos e das medidas de mitigação de riscos. Tal como existe no direito ambiental, o estudo de impacto ambiental ou de relatório de impacto ambiental, nas leis de proteção de dados pessoais, e no Brasil também existe o famoso e o tal relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Então, se existe algum cenário onde com um sistema de inteligência artificial ele está sendo treinado se valendo de dados pessoais, esse é um instrumento de governança que tem que ser ativado. Você tem que ter esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais. O que disse a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais holandesa nesse caso? Você fez um relatório de impacto à proteção de dados pessoais,
mas você fez mal feito. Você só foi consultar o encarregado ou o Data Protection Officer depois que a política pública já estava na rua. Ou seja, você colocou a raposa para cuidar do galinheiro. A pessoa que é apontada para fazer essa diligência ética foi envolvida tarde nesse processo. Por isso que eu falei para vocês a importância dos tribunais de contas em analisar a eficiência sociotécnica das políticas públicas. Não é só se o sistema performa bem, ou se ele tem um grau ali de explicabilidade boa, mas o que no entorno desse sistema também contribui para questões de governança. Essa é uma coisa simplesmente do ponto de vista de organograma organizacional. Quem deve ser envolvido nessa cadeia, entre aspas, de custódia dessa decisão. O outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é um exemplo brasileiro. E é um exemplo de como que o Tribunal de Contas da União está fazendo um trabalho muito interessante para auditar políticas públicas que estão sendo automatizadas. E, nesse caso, também envolveu um esforço coletivo com a Controladoria Geral da União e, inclusive, a Defensoria Pública da União. O INSS passou a utilizar, ou pelo menos é o que tudo indica, sistemas de inteligência artificial para avaliar a elegibilidade de famílias e de pessoas para uma diversa gama de programas e de benefícios sociais. Um deles foi do salário maternidade. Vocês estão vendo o gráfico ali, que em agosto tem um pico, uma ascendência da linha em azul? Esse é o momento quando esse sistema de inteligência artificial passa a ser adotado pelo INSS. E a linha azul é o quantitativo de número de indeferimentos desses pedidos. E a linha cinza, que permanece estável, é a quantidade de número de deferimentos desses pedidos. Isso causou bastante estranheza por parte do Tribunal de Contas. Então, ele decidiu auditar o que estava acontecendo nesse caso em específico. Ele coloca uma série de recomendações. Primeiro, que qualquer órgão público que for adotar sistemas de inteligência artificial na formulação ou na execução de uma política pública, ele tem que implementar um processo de indicadores da qualidade das análises tomadas, e não apenas da quantidade das análises tomadas. Segundo, olhar para canais de comunicação com os assistidos e as assistidas. Se algo está acontecendo, o próprio assistido ou assistida, com o princípio do livre acesso, pode pedir uma explicação daquela decisão ou até mesmo uma revisão daquela decisão. Evitar essa burocracia ou essa tecnocracia fechada. Para daí, então, você entender como que essa política pública ela pode ou não ser mal ou bem automatizada. O que me chamou mais atenção nesse caso foi o ciclo de vida dos dados e o ciclo de automatização. Quando eles auditaram realmente toda a ecologia, por assim dizer, desse caso, o que eles perceberam? Eles perceberam que o sistema até estava performando de forma adequada, mas o grande problema era a entrada dos dados pelo qual esse sistema estava sendo treinado ou modelado. Quando a pessoa ia lá e preenchia o formulário de requerimento do salário de maternidade, para a cidadã, a pessoa em comum, ela tinha que preencher se ela estava sendo afastada ou não do trabalho. E aí, na cabeça da pessoa, seguindo toda a lógica previdenciária, apesar de ela estar recebendo um salário maternidade e não estar trabalhando, ela ainda não estava juridicamente afastada do trabalho. E isso fazia com que você treinasse o modelo para levar isso em consideração e aí tornar ela inelegível do período pelo qual ela poderia estar pedindo esse salário de maternidade ou não. Então, a própria ambiguidade na coleta de dados das cidadãs e dos cidadãos levou a esse caso em específico. Mas o que eu acho mais interessante desse caso, e aí, de novo, eu volto no meu ponto
de a gente olhar para os aspectos sociotécnicos das políticas públicas, é essa aspas do voto do relator do Tribunal de Contas da União. O problema aqui não é só da tecnologia. O problema aqui, a raiz do problema, é que um equívoco do INSS insiste em mensurar a produtividade dos servidores pelo número dos processos analisados, deixando em segundo plano a qualidade da fundamentação das decisões tomadas. Ou seja, se você tem um sistema de inteligência artificial que ele não é auditável, ele não é explicável, ele não é transparente, como que você vai exigir do servidor público que está utilizando esse sistema de inteligência artificial que ele prime pela qualidade das decisões, se o assistente dele é, por assim dizer, uma caixa preta nesse sentido? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês, e até coloco uma referência de um centro de pesquisa muito interessante, chamado Internet Lab, que está, inclusive, agora investigando, fazendo pesquisa sobre o uso de IA e o CAD único, como que a gente constrói sistemas de inteligência artificial, não apenas dentro do aspecto negativo, de procurar saber quem está fraudando a política pública, mas também dentro do aspecto positivo, para entender qual é a quantidade e o grupo de pessoas que pode ser mais facilmente alcançável. Essa última aspas do relatório é muito interessante. A gente tem que pensar em governança de sistemas de inteligência artificial como governança de sistemas sociotécnicos. Não é a tecnologia por si só. A gente tem que pensar no entorno dela. O caso do INSS é muito significativo. Quais foram os incentivos dados pelos gestores públicos durante aquele uso de sistema de inteligência artificial? É a quantidade de decisões ou é a qualidade de decisões? É isso que faz com que você tenha políticas públicas mais bem elaboradas ou piormente elaboradas. Eu estou com o tempo relativamente esgotado e vou avançar só para passar uma última mensagem aqui. Vocês vão ter um painel específico amanhã sobre o projeto de lei de inteligência artificial, que é o PL 2338 de 23. Muito se diz que esse projeto de lei ele vai travar o uso de inteligência artificial no Brasil e etc, etc, etc. Eu penso bastante diferente de algumas premissas que eu considero equivocadas a esse respeito. Primeiro porque regular é fazer boa inovação e não qualquer tipo de inovação, aquela inovação que é resiliente. A gente não quer correr 100 metros, a gente quer correr uma maratona a esse respeito. E para isso você precisa estabelecer as regras do jogo. E esse projeto de lei, ele é profundamente trabalhado numa lógica pró-inovação, que é uma lógica de risco e uma lei de risco assimétrica. Explico. Pensem num farol. Existe o vermelho, existe a cor amarela e a cor verde. Quanto maior o risco, mais pesado vai ser a resposta regulatória, inclusive de proibição. Não utilize esse sistema de inteligência artificial, porque o risco é inegociável ou não é um risco que vale a pena correr. Exemplo, você fazer que nem a China está fazendo, que é criar sistemas de inteligência artificial de pontuação universal dos cidadãos. Você tem uma nota que é atribuída a isso, e isso vai levar contigo desde para você pedir aposentadoria por invalidez, ou se você vai estar na frente ou atrás na sala do visto, ou na espera do visto. Não vale a pena correr esse risco. Esse é um tipo de sistema de inteligência artificial que não faz bem para democracias. Por exemplo, esse projeto de lei vai dizer, não pode fazer isso. Sinal vermelho. Existem sistemas que, sim, a gente tem que pensar em adotar, mas que eles causam um alto risco para liberdades fundamentais. Vou trazer aqui um outro exemplo muito marcante dos tribunais de contas. Reconhecimento facial na segurança pública. A gente está vendo como que esses sistemas eles estão prendendo indevidamente. Isso está trazendo insegurança ou segurança pública? E aí, se você quer adotar, enquanto gestor público, você vai ter que fazer uma avaliação de impacto algorítmico, etc., porque não é qualquer decisão, é decisão se a pessoa vai para a cadeia ou não. E sinal verde
onde você tem baixos riscos. Por exemplo, vários desses sistemas que vocês mencionaram na conferência aqui, eu considero que eles são sistemas de baixo risco, porque ele não necessariamente está causando risco para direitos e liberdades fundamentais, ele está automatizando alguns processos e que, sobretudo, se você tiver governança, esses processos eles são explicáveis. Então, eu queria concluir só com esse último slide, olhando para o papel dos tribunais de contas, fazendo aquele enlace que eu mencionei para vocês de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e, sobretudo, os princípios constitucionais. Se a gente conseguir avançar numa agenda cada vez mais forte, como os tribunais de contas estão fazendo, de auditoria sobre a conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais por órgãos públicos, ampliar isso numa agenda casada de decisões que sejam explicáveis, auditáveis, com ou sem sistemas de inteligência artificial, como foi o caso do INSS por parte do Tribunal de Contas da União, eu acho que a gente vai conseguir levar uma agenda bastante interessante para o Brasil, que é uma agenda olhando para a perspectiva sociotécnica das políticas públicas. Qual é o tipo de eficiência que a gente quer? A gente quer uma política pública que seja resiliente, que assista o cidadão, que não discrimina o cidadão, e essa é uma agenda também dos tribunais de contas. Não apenas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. É a junção desses dois processos de governança que vão fazer com que a gente tenha uma tecnologia que aumente a confiança do cidadão e da cidadã por parte dessas políticas públicas, automatizadas ou não. Muito obrigado.